vamos estudar um pouco do livro Universo e Desencanto, Cultura Racional. Os fluidos é o nome dessa leitura que vou iniciar nesse vídeo, mas que talvez não dê para terminar e teremos segundo, terceiro. E se você quiser acompanhar, estará à disposição. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, faz a união da harmonia do ser humano. O fluido das 7 partes. Que 7 partes são essas? O fluido da água, terra, sol, vegetais, animais, estrelas e lua. O fluido das sementes desses 7 seres é que são a causa e a origem do nosso corpo, o corpo humano. E o que é fluido? O fluido é exatamente a força, o poder que causou essas 7 partes já ditas. Então, o fluido das sementes da terra, água, vegetais, animais e desses outros seres arquidoféricos é que deram vida ao ser humano. Tanto é que o ser humano, para sobreviver, necessita dessas 7 partes. Ou seja, o corpo humano precisa disso para poder viver, mesmo que seja essa vida provisória, né? essa vida breve que nós vivemos aqui, né? Diante do que seja a eternidade da vida. Então pergunta-se, o que é exatamente o fluido? Fluido é uma força viva, é um poder vivo, né? É um ser vivo que dá o efeito, dá também a causa da própria matéria. Por quê? Porque não há efeito sem causa. Tudo que existe, tudo o que nós conseguimos ver ou entender como vida, tudo isso tem uma causa. Então, essa causa vem exatamente desse poder fluídico, né? Desse ser fluídico, dessa força de vida, certo? Então, o fluido, né? Essa força de vida, essa vibração, esse poder, né? Essa energia, não é? É exatamente aquilo que anima, né? Aquilo que é animado, constituído exatamente pela própria ação que dá origem a outras vidas, né? Que produz outras vidas, outras coisas animadas e até aparentemente inanimadas, mas que, se existe, tem vida, ok? Por exemplo, vocês veem o vento, a tempestade, vocês veem, né? Não, nós sentimos isso, né? Nós sabemos que existe. Não é poderoso o vento? O vento é poderosíssimo. A tempestade é poderosíssima, né? Então, o vento é um poder, o vento é uma força que nós, como seres humanos, não conseguimos enxergar. Se não fosse o vento, né, não existia vida. O vento, ele é um fluido. Essa força, ela é invisível, né? Sente os seus efeitos, nós sentimos o efeito do vento, nós sentimos o efeito, inclusive, da tempestade, que é um efeito
aparentemente drástico, né? Que é um efeito, inclusive, até destruidor, não é? Então nós sentimos, nós percebemos a presença do vento quando nós respiramos. Sem o vento não tem como respirar, né? Nós sentimos a presença da tempestade, porque nós observamos, né, o que a tempestade produz. Mas a tempestade, ela não tem esse corpo, né, que você pode apalpar, pegar, sentir assim dessa forma, não é isso? Então assim é o vento. Sente o efeito do vento, né, que é a própria vida, porque não existindo o vento, não existe vida. Fica tudo morto, abafado, morre tudo sufocado, né? Por quê? Porque não há ar, não há o ar para nós respirarmos, né? Então isso é essa força, é esse poder, o poder do vento. Sente-se e vê esse efeito, né? Como se vê e se sente também, né? Se sente o efeito da tempestade, não é isso? Então, o vento, ele é um fluido. Se não houver vento, se não houver ar, tudo morre, né? Tudo morre asfixiado. Então, o vento da vida mantém a vida, né? Mantém, nós respiramos constantemente, né? Para poder sobreviver. Precisamos desse vento, desse ar, né? É um ser invisível, essa energia, ela é invisível, essa força de vida é invisível, como assim são os outros fluidos, né? As outras forças dessas sementes, por exemplo, da força, a força que originou, por exemplo, a terra, né? A água, né? Essas forças, as forças originárias, por exemplo, das estrelas, né? Que dá causa às estrelas, que dá causa à existência da lua, né? E sem esquecer de jeito nenhum, porque talvez a força de maior importância, né, para manter todo esse sistema vivo, a força solar, né? A força do sol, né? Do astro-rei, né? Desse espaço que nós conhecemos aqui, desse espaço universal. Então, tudo isso junto, né? Tanto a força do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra, da vida, aquilo, né, que nós precisamos também aqui, que é a força vegetal, a força que alimenta a força animal, que é a força dos irracionais, e tudo isso junto, né, compõe o organismo humano, compõe esse corpo humano que nós aqui nos utilizamos para poder viver aqui esta vida de 3 em 1, né? De 3 em 1, por quê? Porque essa vida aqui, essa pessoa aqui, essa personalidade que você vê o corpo de matéria, ela não é só esse corpo de matéria. Ela não é. Ela é um corpo mental também, né? E nesse corpo mental, né, nós podemos englobar, né, a nossa parte, vamos dizer, a nossa parte pensadora, a nossa parte, inclusive, sentimental, né? Tudo isso dentro dessa parte, né, desse corpo mental, né, que está aqui presente, né? E temos aí o corpo espiritual, que é essa essência, essa centelha de vida eterna, que é eterna e que está despertando através do autoconhecimento, está despertando inclusive através da leitura desse livro, porque na leitura desse livro tem todo o histórico, né? A partir de 1935 foi revelado. E aí, se você quiser a continuação, vamos para o vídeo 2.